como é que estamos? Boa tarde, boa noite, bom dia, bom tudo, não sei a que hora que você tá vendo esse vídeo, mas tudo muito bom, muita energia. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Hoje eu vou apresentar pra vocês gramática, formação e estrutura de palavras. E por incrível que pareça, nós vamos começar com estrutura de palavras e depois a próxima aula é sobre formação, tá bom? Vamos começar com estrutura. A partir daí a gente desembola. Vamos começar com a seguinte ideia. As palavras, de uma forma geral, gente, elas possuem uma estrutura interna, tá? E a primeira divisão das palavras que a gente tem, que se apresenta, recebe o nome de palavras primitivas e palavras derivadas, certo? Palavras primitivas, elas representam, digamos assim, uma unidade sonora, tá? Para representar um objeto ou alguma coisa, ou seja, ela é a matriz. A partir da primitiva surgem as derivadas. Então, por exemplo, uma palavra primitiva, cadeira. Cadeira é uma palavra primitiva, ok? A partir de cadeira, outras vão surgir. Então, cadeirinha, cadeirão, cadeirante, cadeirada, essas são chamadas de palavras derivadas, certo? Bom, seguindo esse padrão, eu gostaria de mostrar para vocês o seguinte. Eu vou tentar colocar tudo aqui do lado e vai dar certo. Em nome de Jesus, vai dar certo. Observe, vamos pegar a palavra, por exemplo, menino. É uma palavra primitiva é ótimo, é uma palavra primitiva. Observe que a partir de menino, a gente pode ter menina, menininho, meninada, meninão. A gente pode ter essas palavras todas. E observa que dentro dessas palavras todas, tá? Nós vamos ter o que nós chamamos de radical. O radical vai até o segundo N da palavra. Aline, o que é o radical? O radical, ele contém o sentido básico dessas palavras. Então, por isso, ele não vai mudar. Por isso, ele é inalterável. É por isso que quando eu escrevo meninada, meninão, meninice, a estrutura base até o segundo N é exatamente igual. Tudo bem? E ela é necessária para que aquele vocábulo, para que aquela base se mantenha intacta e para que haja o reconhecimento da modificação, da estrutura central e da modificação. Tudo bem? Bom, acho que tá indo, né, gente? Unido ao radical, a gente pode ter algumas coisas. Unido ao radical, a gente pode ter uma desinência verbal. A desinência verbal, gente, ela vai aparecer em verbos, é óbvio, e ela vai servir para indicar o tempo, o modo e a pessoa em que aquele verbo se apresenta. Por exemplo, amava. Amava. Observa essa terminação vá aí, VA. Essa terminação VA aí é o que nós chamamos de desinência verbal. Por ela, nós sabemos que, por exemplo, eu amava. O verbo está na primeira pessoa, do modo indicativo, no pretérito imperfeito. Então, serve para indicar tempo, modo e pessoa, certo? Beleza. Unido ao radical, nós vamos ter a desinência nominal. A desinência nominal, agora, ela tem dois tipos, tá? Desinência nominal de gênero. Gênero em língua portuguesa é masculino e feminino, ok? É isso que é gênero. Então, ser masculino e feminino, eu quero que vocês entendam que a gente classifica desinência nominal de gênero basicamente quando a palavra que a gente está analisando está no feminino. Tudo bem? Então, menina, esse A aí, ó, é desinência nominal de gênero. É isso, é para mostrar que existe uma terminação que evoca o feminino e a palavra original, o masculino, ok? Bom, unido ao radical, nós podemos ter também uma desinência nominal de número. E a desinência nominal de número é para indicar
plural. Então, se eu boto, por exemplo, peixes, esse S é uma desinência nominal de número, tudo bem? Para indicar plural. Ok. Bom, unido a um radical, eu posso ter uma vogal temática. De uma forma geral, a vogal temática, ela vai funcionar para unir, realmente. Ela vai unir o radical à desinência. Isso é vogal temática. Então, por exemplo, amava, né? Observa. Radical, AM. Desinência, VA. Ok. O A aí, ó, do meio, é aquele que está unindo o radical à desinência, então é uma vogal temática. Então, unido ao radical, a gente pode ter uma vogal temática, certo? E unido ao radical, a gente pode ter uma vogal ou consoante de ligação. A vogal ou consoante de ligação possui função única e exclusivamente fônica, sonora. Isso quer dizer que elas existem para que a gente pronuncie a palavra na forma correta. É isso. Tá? Quando a gente for ler, a gente lê de forma correta. Quando pronunciar de forma correta, quer dizer adequada, sonoricamente agradável. Por exemplo, a palavra cafezal, tá? Observa, palavra café, ok, tá? Sufixo al, al, beleza. Cafeal é feio, cafeal não é funcional. Então a gente faz uma adaptação fônica, colocando um som para ficar mais agradável. Tudo bem? E aí a gente fala cafezal, certo? Esse Z aí é, na verdade, o que nós chamamos de consoante de ligação. E lembra, pode ser uma consoante de ligação ou uma vogal de ligação. Tudo bem? Então, reprisando rapidamente. Unido ao radical, podemos ter desinência nominal de gênero e número, desinência verbal, que serve para indicar tempo, modo e lugar, vogal temática, que une o radical à desinência, e vogal consoante de ligação, que possui função meramente fônica. Tudo bem? Tranquilo, gente? Bom, algumas coisas a gente precisa conversar, né? São detalhezinhos, mas Deus mora nos detalhes, né? Primeira coisa, quando eu falo em desinência nominal de gênero, ele serve para indicar que a palavra é feminina. Eu já havia mencionado isso para vocês. Mas entenda que, mesmo que a palavra masculina não termine em O, muito embora a gente tenha essa tendência, né, de né? A gente sabe que nem toda palavra masculina termina em O. Por exemplo, a palavra feminina crua, a carne está crua. Tá? Ok, esse A é uma desinência, ok. Mas quando a gente vai usar no masculino, o alimento está cru. Observa, não terminou em O, tá? Mas mesmo assim a gente sabe que crua, esse A é uma designação de gênero, tudo bem? Certo? Ou, por exemplo, a palavra traidora, traidora. Esse A é uma desinência nominal de gênero. Mas observa, amor, que quando a gente vai escrever a palavra no masculino, a gente fala traidor, a gente não fala traidoro, então a gente não tem esse O. Então, mesmo que a palavra masculina não tenha o indicativo do O, né, de uma forma ou de outra, no feminino ela vai ter essa desinência terminada em A aí do gênero feminino, tá? Então, isso é uma observação que eu precisava fazer com vocês. A outra observação que eu preciso falar para vocês é, mesmo que a vogal temática tem a função de unir o radical, tudo bem? A desinência. Há determinadas situações em que ela não vai unir o radical à desinência, mas ela vai existir. Por exemplo, a palavra peixe, peixe, tá? Observa que na palavra peixe, o radical é até o X. Então, por exemplo, peixinho, peixada, peixeiro, peixão. Observa que o radical vai se manter até o X, né? Mas observa que esse E aí, ó, ele não pode ser classificado como desinência nominal. Não tem como eu colocar desinência nominal de gênero, tudo bem? E sendo a desinência nominal de número plural, também não dá. E não tem o S, então não tem. Então, nesse caso, esse E aí de peixe, ele vai funcionar como vogal temática. Tudo bem?
Ok? Então, na ausência da desinência, nesse caso que eu tô mostrando para vocês, vai assumir essa vogal temática aí de peixe, tá? A outra coisa que eu precisava falar para vocês é, quando se une o radical com, tá, a vogal temática, quando se une o radical com a vogal temática, isso recebe o nome de tema. Tá? Então vocês vão ver às vezes em exercícios escritos assim, o tema tal, você fala tema, pode ser de redação, mas nesse caso não é. O tema tal, tanana, já tô avisando de uma vez, tá? É a junção do radical com a desinência. Então, tem às vezes a própria palavra inteira é o tema, né? Palavra inteira é o tema. Acabei de falar pra vocês, por exemplo, garota, né? Juntou o radical, por exemplo, mais a vogal, a palavra inteira, ela é o tema, tá? Agora, por exemplo, em amava, o A-M-A, ama, vai ser o tema dessa palavra, a junção do radical mais da vogal temática, certo? Bom, em termos de estrutura de palavras, é basicamente isso. A próxima aula vai ser sobre formação de palavras. E formação de palavras, nós vamos lidar com palavras derivadas. Então, nós vamos ter prefixal, sufixal, parassíntese, onomatopeia, tudo o resto. Tudo bem? Então, ó, gente, milhões, trilhões, quatrilhões de beijos pra vocês, tá? Muitíssimo obrigada por ter me acompanhado até aqui. E a gente volta na próxima aula com mais um pouquinho de gramática. No mais, ó, beijo, gente. Tchau!